A adolescência é uma fase de descobertas, mudanças e desafios. Mas para muitos jovens, o ensino médio também significa uma rotina marcada por provas, cobranças, vestibular, medo de fracassar e expectativas sobre o futuro. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 7 adolescentes entre 10 e 19 anos vive com algum transtorno mental. E uma revisão que analisou 52 estudos encontrou associação entre pressão acadêmica e problemas de saúde mental em 48 deles. Uma pesquisa brasileira publicada esse ano com 770 estudantes do ensino médio e pré-vestibulandos também investigou o chamado esgotamento estudantil. O estudo encontrou relações entre exaustão, desengajamento e recursos psicológicos como resiliência, autoeficácia, esperança e capacidade de regular as emoções. Mas quando a dedicação aos estudos deixa de ser saudável e começa a cobrar um preço da saúde emocional? Para falar sobre essa realidade é que converso agora com a psicóloga Lucélia Marques. Lucélia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar desse fenômeno que está sendo observado. A gente inclusive teve pesquisa recente aqui no Brasil analisando como está a situação da saúde mental dos estudantes, principalmente aqueles que estão terminando o ensino médio, já se submetendo ao Enem, a provas para ingresso no ensino superior. E a gente está vendo que há, de alguma maneira, dependendo da situação, uma sobrecarga que acaba trazendo reflexos nessa saúde mental, o que está sendo batizado de burnout estudantil. Você pode explicar para a gente em que ponto estudar demais se transforma num problema? Então, não é onde estuda demais ou estuda de menos, né? É o que é multifatorial. Você não está no lugar de onde eu estudo muito. A problemática não está aí, ela antecede e é ampla. Porque você tem um ambiente escolar de pressão, você tem a sociedade pressionando esse jovem, e você tem dentro de casa, às vezes, uma pressão, e que os pais, nas melhores das intenções do mundo, podem levar os seus filhos a esse esgotamento. E esse jovem, quando está no nível ensino médio, indo para o nível superior, ele não aprendeu a estudar hoje, agora no ensino médio, que ele aprendeu a estudar com esse excesso de carga, com essa sobrecarga mental, com essa pressão. Está há muitos anos. A maior parte da vida de um adulto, de um jovem, né, para chegar na fase adulta, ele passou dentro da escola. Então, há muito tempo ele tem se constituído enquanto pessoa na relação com a escola. A temporalidade, ele vai contar, a própria história de vida se vincula à escola, para os que puderam estar na escola. Então você pergunta, em que ano que aconteceu tal coisa? Olha, eu estava na 6ª série. A gente conta a nossa história de vida a partir da relação com a escola. E esse jovem chega num estado em que ele aprendeu, e muitas vezes acontece dele vincular assim, bom, quando eu estudei muito, sob muita pressão, eu estava angustiado, ansioso, qualquer sensação como essa, deu certo, eu tive notas boas. E aí ele acaba vinculando de que sem pressão, sem esforço e angústia, eu não tenho bons resultados. Então a gente pode dizer que mesmo o resultado positivo, mesmo que esse estudante esteja performando, isso não significa que ele não esteja em sofrimento mental. Em absoluto. É preciso observar. E aí, quando é que a gente vai chamar de burnout lá na frente? É quando esse jovem, você nota o esgotamento. É quando ele tem um perfil de muita dedicação, de muito estudo, você tá vendo ok, parece saudável, ele tem amigos, ou ele é mais isolado, então ele é mais reservado, é mais tímido, é olhar como esse comportamento muda. E sim, a sua pergunta é muito boa. A ideia de que, meu filho tem notas ótimas, então tá tudo bem. O resultado final são as notas, ele está indo bem, tá mesmo. Você tem checado? Tem observado? E isso é uma forma de prevenção. Para a gente chamar do burnout, ainda tem mais algumas escalas aí, né? Tem mais um salto. Mas sim, é comum eu receber dentro da clínica, que eu atendo jovens, né, adultos e adolescentes que estão sob uma pressão que eles mesmos colocaram sobre si e eles não sabem dizer. Eles não colocaram sobre si porque ninguém tem
sofrimento no vácuo, do nada. E, ai, pronto, nasceu a sementinha do sofrimento. Ele é construído ao longo dos anos dentro da sociedade, da família, da escola, desses ambientes sociais que esses adolescentes frequentam, pertencem. O que a gente pode considerar como burnout estudantil, né? O que configura essa condição? Porque, assim, é só a pressão, é só a questão de tentar performar a todo custo? O que está presente nessa situação? A forma que o jovem olha para os seus próprios resultados. Muitas vezes acontece, isso não é regra, mas acontece do jovem olhar para uma nota ruim, para um desempenho negativo, ou não, ou que ele acreditava, tipo, o jovem está tirando 8 e ele olha e fala, não, é um fracasso, isso é péssimo porque eu quero 10. Ele está com uma nota boa. Mas até aí é um problema. Mas o que é um passo a mais e que é prejuízo é quando esse jovem vincula ir mal numa prova com o eu, com a sua personalidade, com a descrição de quem sou. Então não é eu fui mal numa prova, eu sou péssimo. E, mais uma vez, isso não foi constituído agora no ensino médio. Ele vem ao longo dos anos se percebendo desse jeito e isso é reforçado socialmente dentro da família, né, no ambiente escolar, pela própria escola. Então, ele se define pelo desempenho. Pelo desempenho. E isso vai acontecer tanto no mercado de trabalho, quanto desse jovem está aprendendo, ele está se preparando para a vida adulta. Então, se nós reforçamos esse pensamento, essa crença, nós estamos preparando indivíduos adultos que vão ter o sofrimento mental, né? Então, o que pode ainda levar ao burnout é vincular isso. A outra coisa que eu havia dito sobre acreditar que sem o esforço, sem o sofrimento, eu não alcanço o resultado. O que eu percebo é que muitos jovens vinculam, porque eles não... Quando eu pergunto para eles, tá, me conta o que foi que você fez para tirar essa nota boa. Nossa, eu estudei até madrugada e foi isso. Eu falei, não, tenha mais alguma coisa. Não, eu estudei até madrugada. Estudou para que matéria? Para matemática. O que você fez efetivamente? Eu aumentei a quantidade de questões. Eu falei, então, para você dar certo, aumentar a quantidade de questões que você resolveu. Sim. Você prestou atenção que chegou um momento que já não entrava mais nada, você não aprendia mais nada? Sim. E por que você não parou? Aí o jovem fala, não, porque se eu não fizer, eu não alcanço. Não, você já tinha aprendido, você já tinha absorvido, seu cérebro tem um limite. E quando você vincula a ideia, então são duas ideias. Uma de que o meu desempenho, o meu valor pessoal também, muitos pais só elogiam, é como se esse jovem tivesse que ser aceito e amado e querido a partir das notas, a partir do desempenho, do que ele entrega. Se ele não tiver isso, ele não é respeitado, amado, benquisto dentro da família. Então é como se fosse uma condição, e a família, mais uma vez, na melhor das intenções, tentam fazer isso. Esse jovem, então, tem uma pressão social para ter resultado, entender que o seu valor está na nota, seja para si mesmo, seja porque a família em algum momento reforçou, ou seja porque é a escola. Então é multifatorial, porque a gente tem que olhar para todos esses lugares e ver como que esse jovem está se sentindo. Nem todo jovem que passa por isso vai chegar ao burnout. O burnout começa de um jeito que ele, igual você comer um monte de pamonha. Você ama pamonha? Gosta de pamonha? Ama pamonha, mas você come tanto que você fala, não quero nem ver a cara da pamonha. Tomei nojo. Garrei o nojo, né? Não quero saber da pamonha. No entanto, você se recupera e daí você volta a querer pamonha. No burnout, não. Você tem taquicardia quando olha para... Alguns apresentam esses sintomas, outro apresenta até... Eu não aguento mais. E aí começa a dizer de si. Eu não presto, eu não consigo, eu não vou dar conta. Você observe que pode ser um sintoma, pode. Essa pesquisa que foi realizada aqui no Brasil, agora no ano de 2026, mostra mesmo dois cenários, né? Ela ouviu 770 estudantes pré-vestibulandos e... Ao mesmo tempo que ela mostra um desengajamento, um cinismo em relação ao estudo, por outra parte, uma parcela dos estudantes desenvolve resiliência, desenvolve uma questão de amadurecimento da saúde emocional.
A pesquisa mostra esses dois cenários. Então reforça muito isso que você está dizendo pra gente, que cada um lida de uma maneira com aquela situação que se apresenta, né? Esse jovem teve recursos, que a gente chama, os recursos que antecederam esse momento do ensino médio. Então, desde lá da 6ª série, quando começa, acho que 6º ano hoje em dia, né? Quando começa, eu acho que já a partir do 6º ano que ele começa a ter mais de um professor, né? E aí começa a quantidade de professores aumentar e os pais olham para esse fenômeno, para essa realidade dele que muda, e aí ele começa as pequenas cobranças nesse período. E aí esse jovem começa a se constituir, porque não é estanque, não é no nada. Lá atrás os pais disseram assim, nossa, sua nota foi baixa. Ao invés de dizer, poxa, você é muito inteligente, olha a pressão. Você é muito inteligente, nossa, você é muito capaz. Eu fiz um filho lindo, maravilhoso, como que você não deu conta de tirar uma nota melhor? O pai jura de coração que está tentando ajudar o filho. Você é muito inteligente, você é muito inteligente, fulano é muito inteligente quando quer. Quando ele quer, nossa, ele dá conta de fazer tal coisa. Tem mais. Talvez uma ideia fosse lá atrás, e aí a gente vem para o presente, daqui a pouquinho, a ideia de dizer, o que eu posso fazer para você melhorar? O que é que faltou? Como que a mamãe pode ajudar você? Como que o papai pode te ajudar? Como que a tia pode ajudar? Como que o vovô pode te ajudar? E é perguntar para a criança, ele vai dizer assim, você sabe dizer o que foi que deu errado? O que é que faltou? Como é que você pode melhorar? E sempre lembrar, você não é a nota. Você não se define a partir dessa nota. Você é muito mais do que isso. Uma nota não diz sobre você, sobre seu caráter, sobre o quanto você é incrível, o quanto eu amo você. Não está na nota. Né? Você me fez aqui visitar uma memória traumática. Eu toda a vida tive dificuldade com matemática. Conta aí. Matemática foi assim a crise da minha trajetória estudantil. E o meu pai sempre teve muita facilidade para matemática. E é daqueles que devem responder de cabeça. E aí eu chegava com a nota. E era sempre a nota, né? Ele falou assim, mas não é possível que você não dá conta de fazer esse negócio para tirar uma nota. Não consigo, não entra, não vai. E foi assim até o final da minha história, né, no ensino. Jornada como Exato, até entrar na universidade, que aí eu fui fazer jornalismo. Engana-se quem acha que não tem conta, porque tem também. Galera, tem. Exato. Mas essa coisa com a matemática sempre foi um fantasma, né? Porque assim, ele não conseguia entender a minha dificuldade, porque ele estava medindo com a régua dele. Isso. E aí eu não conseguia me fazer entender também, para dizer assim, não tá dando certo, eu não sei onde que tá aqui a barreira, mas tá difícil. Fora que naturaliza algumas crianças não darem conta. Fala, bom, você não dá conta, e aí vai pra personalidade, eu sou fraca mesmo, não adianta que eu não consigo, não adianta que eu não consigo. Será mesmo? Será que não adianta? E é uma coisa maluca, né? Porque assim, eu tinha ótimas notas em química orgânica, que também tem cálculo. Olha aí. Mas a matemática... Porque virou, talvez, o olhar para essa matéria, né? Ela ficou bloqueada de algum modo. Exato. Nem gosto muito desse termo, mas serve. Eu vi um adolescente que eu falei para ele assim, ele falou, eu sou ótimo em matemática e eu sou péssimo em português. Aí eu perguntei assim, tá. Ele falou assim, eu já sei. Aí ele falou, e minha mãe já me disse que não dá para ser perfeito em tudo, eu sou muito bom em outras coisas, eu não preciso ser bom nisso. Eu falei, olha, boa intenção aí, né? Aí eu perguntei para ele, como que faz, o que você precisa para ir bem em matemática? Eu faço isso, ele sabia. E o que você faz para tentar ir bem em português? Não adianta, eu nem tento, porque eu sou ruim mesmo em português, não me entra o português. Eu falei, matemática são regras. Ele, sim. Você decorou as regras tais e tais e tais? Sim. Como você fez para decorar essas regras? Ele me deu o método dele. Ok. Sabia que português também são regras? Aí eles são. Falei, vamos conversar sobre as regras do português. E aí ele deslanchou. Vai muito bem em português. Conhece todas as regras. E assim, eu tô falando de um salto dentro da nossa fala. Mas ele progrediu, porque ele teve um outro olhar para o mesmo fenômeno. Exato. Você falou uma coisa sobre o estudante, da pressão, que passa muitas horas, que chega um momento que aquele ritmo não gera mais resultado, porque o cérebro tem um limite. E aqui a gente entra num outro problema, Lucélia, que é também o prejuízo ao sono desse estudante. O sono. O sono é muito importante. E já se tem discussões recentes sobre isso.
que mais me preocupa no sono é que o jovem sente sono. Ele tem muito sono. E aí ele briga com esse sono. Tá? Existe um limite. Aí a medicina responde, os médicos mostram o que é saudável quando se trata de sono. Tem pessoas que usam sono como fuga da própria pressão, do que está acontecendo, do sofrimento que ele tem. O sono pode ser fuga. E isso na adolescência. Então, às vezes, o adolescente está reclamando de muito sono e nem está reclamando, é a família que reclama do sono dele, que percebe, e ele está apresentando sofrimento. Então, não que ele compensa no sono. Não é uma compensação, é fuga. Ele está fugindo, ele falou, não quero ter que lidar com isso. Mas o sono também não funciona como um regulador de alguma maneira? Se você não lidar com a situação acordado, não vai ser dormindo. Você não lidou, você não teve resolução, você não conversou sobre o problema, você não fez enfrentamento, vou usar esse termo, tá? Que para minha abordagem pode ser uma tradução assim, enfrentamento do que está te angustiando, de se resolver. Dormir é saudável, mas se você tem um problema e está usando o sono para fuga, é postergar. É postergar, é fuga. E agora quando ele não dorme, em razão dessa necessidade de estudar, produzir, performar. Então, é que quando você pergunta para o jovem por que ele não está dormindo, ele vai dizer, é porque eu produzo melhor à noite. Tá, eu estou, mais uma vez, a todos que estiverem acompanhando essa entrevista, não é generalizando, nenhuma dessas informações serve para todo mundo, porque somos seres únicos, com particularidades, com histórias diferentes. Mas em muitos casos a gente observa o jovem dizendo, eu produzo melhor à noite. Nossa, como eu sou noturno. Nossa, como eu produzo bem à noite. Na verdade, não. É porque, e aí tem algumas pesquisas que mostram do ciclo circadiano do jovem alterar a depender de uma certa idade, dentro de uma janela de desenvolvimento temporal aí do desenvolvimento do cérebro. Mas geralmente é porque à noite ele não vai ter interrupção. É porque à noite ele não tem a família chamando ele. É porque à noite ele consegue ter um silêncio. E ele está dizendo, eu sou o melhor noturno, mas na verdade ele não observou o que é que tem na noite que faz ele ficar concentrado. O problema é que isso gera um preço, que é alguns jovens que estudam pela manhã. Então ele passa a noite estudando e de manhã ele está com prejuízo porque não consegue prestar atenção na aula e ele vai querer compensar o que ele não prestou atenção de manhã à noite. E aí tem um filminho que eles gostam que é o ciclo sem fim. Vai virar um ciclo. Então é preciso primeiro perceber o que é que dá certo na hora de estudar. Porque olha a trabalheira da vida do jovem. Ele tem que tirar notas boas enquanto aprende métodos de estudar cada matéria, porque a forma que você usa para estudar português nem sempre dá certo para estudar matemática. E o inverso também serve. Para química, para física, você vai usar métodos diferentes para matérias diferentes. E ele está aprendendo isso e tendo que dar resultado, tendo que ter boas notas e preocupado com o futuro. E aí a pressão de crenças que eles criam não é no vácuo, é dentro da sociedade, dentro do ambiente que ele vive, dizendo para si mesmo que ele constituiu, que ele construiu esses pensamentos, como meus pais investem muito no meu cursinho, meus pais investem muito no meu ensino médio, eu estudo num colégio particular e eu tenho que fazer bem feito. Tá bom, mas dá para fazer bem feito sem desespero. Dá para fazer bem feito sem toda essa pressão, toda essa sensação. E aí o jovem começa a acreditar e vai para o mercado de trabalho com esse pensamento de deixa que para a última hora dá certo, porque aí ele se coloca uma pressão do prazo. Mas o problema não é que ele está sendo produtivo da última hora e aí colocando o sono em jogo e abrindo mão de dormir. A questão é que esse jovem, é a pressão que ele se impõe para poder estudar mais, e aí ele coloca o sono em jogo, então ele aprende a estudar, ele aprende as matérias, e aí ele vai vincular de que essa é a última chance, as crenças que ele cria para si mesmo. É a última chance, meus pais gastam muito comigo, eu preciso estar presente, eu preciso fazer, e os pais têm medo de que esse filho reduza a própria pressão e não tenha bons resultados. Até porque esses pais aprenderam que no pay, no gain, sem sacrifício não tem resultado. Não! E isso também é reforçado pelas redes, não é? Sim, as redes. O tempo inteiro. O tempo todo, meu bem. Ai, olha, é caos. É o TikTok dando diagnóstico de TDAH e que a gente não isenta a existência do TDAH, sim.
o TDAH existe, é um transtorno, é alto, mas você também tem as redes sociais que influenciam ou, de algum modo, faz esse autodiagnóstico, e o que é prejudicial. As próprias redes sociais é um fator de risco. De risco no sentido de memória, de atenção, de ansiedade, porque é o tempo todo se comparando com o outro e se identificando na tragédia do outro também. E que nem sempre contam da mesma história que a sua. Tem gente que falou, olha só o tanto que essa menina estuda. Já vi casos como esse. Olha o tanto que essa menina estuda, eu nunca vou dar conta do tanto que ela estuda. Eu falei, vamos olhar o que a sua realidade e a dela. Eu trabalho o dia inteiro, ela não. Eu tenho que ajudar em casa financeiramente, ela não. Ou eu que tenho que preparar minha refeição, porque minha mãe trabalha muito, meu pai é muito ocupado, a gente não tem condições de estar comprando a comida, eu tenho que preparar. E o tempo que você dedica fazendo essa refeição, de pensar, de planejar. Pergunta para uma dona de casa como que é todos os dias ter que preparar a própria refeição. É se comparar dentro das possibilidades. E a internet não entrega tudo. A internet entrega só uma facetinha, só um recortezinho, só. Então é preciso ter essa clareza. E esse esgotamento estudantil, você já disse pra gente, né? Ele está se moldando, inclusive, como ele vai se comportar no mercado de trabalho. Sim. E não é sem razão que a gente tem visto, por exemplo, um grande número de afastamentos por burnout, por outros transtornos como depressão, ansiedade, no mercado de trabalho, que originaram até a NR1, né? Essas modificações para observar os fatores que estão ali inseridos que podem causar esse sofrimento. Mas ainda é tempo de corrigir para que essa forma de lidar com essa necessidade de pressão, essa coisa de performar, ela não se propague para essa vida adulta e não traga ainda mais sofrimento para esse jovem? Burnout é relacional dentro do ambiente de trabalho. É como o indivíduo se relaciona com o ambiente de trabalho. Então, geralmente é o ambiente de trabalho, a pressão do ambiente. Enquanto que o burnout estudantil tem uma outra característica. Ele tem mais de uma instituição envolvida. E ele não tem um patrão dando pressão. Ele tem uma sociedade cobrando dele. Ele tem a escola, ele tem o cursinho às vezes, ele tem o inglês, aí ele tem a família. E aí ele tem a família por parte de pai, ele tem a família por parte de mãe, ele tem... Sabe? E ele mesmo. E ele com ele mesmo, porque ele pegou tudo que estava de fora e internalizou e construiu suas próprias crenças, sua própria forma de ver o mundo. No ambiente de trabalho, como você bem disse, a NR1 ela é uma norma regulamentadora para as empresas mudarem o ambiente. Não está em fazer terapia com o profissional, não está em individualizar. Eu acho que a grande sacada da própria descrição do burnout pela OMS é essa de dizer, eu entendo que você tem potencial, você tem capacidades, mas esse ambiente não te ajuda. Então eu não tenho fatores preditivos para dizer essa pessoa vai ter burnout, essa pessoa não vai ter. O que nós temos é que ambiente ela está inserida. Tem ambientes de trabalho, tem empresas, vou dizer um ramo e não, tá? É um ramo, então pode ser que alguma delas, bancos. A pressão sobre profissionais, as pessoas que trabalham dentro de organizações como bancos ou outras de vendas, é batata, explode casos de burnout. É de onde surgem as primeiras pesquisas, os primeiros relatos, está ali, nesse ambiente. É um ambiental. Tá? Esse espaço gera. Então, quando você me pergunta o que esse jovem pode fazer, porque eu falei que no ambiente de trabalho a minha preocupação era o sofrimento que ele causa para si mesmo na relação, quando ele ingressa. Então, você já vai encontrar um ambiente caótico e ainda leva para você, para sua vida, essa forma de existir, de compreender o mundo, que sem pressão não tem resultado, se está na angústia, não tem resultado. Eu já vi gente falando assim, nossa, mas essa dieta que o nutricionista me passou é tão facinha, isso tá errado. Olha aí, eu vou comer o dia inteiro e depois chocolate ainda. Não, tá errado, eu não vou emagrecer desse jeito, eu não vou ter saúde. Se ele colocou 2 pedaços, não, eu não posso. A pessoa surta e fica com medo daquela... E aí o nutricionista fala, eu estudei, pelo amor de Deus, eu entendi que você pode, seu metabolismo, seu corpo, sua rotina permite você comer isso. Aí sempre a ideia do sacrifício, sem resultado. Não, dá para ser um pouco mais simples, dá para ser um pouco mais leve e chegando nos mesmos resultados. Então, jovens, fiquem atentos que se você tem uma visão de mundo que se não for sacrificar
complicado, se não for sofrido, penoso, você não vai alcançar resultado. Tenha clareza de olhar objetivamente o que foi que você fez que deu resultado. Tenta tirar o fator pressão e olha as ações, o que foi que você fez. Isso é maduro e isso precisa da ajuda da família, de fazer questionamento sobre as crenças. Isso se aprende na terapia, a minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente entende da reestruturação cognitiva, que é de quanto é real do que você está me dizendo? Quanto tem de concreto? Vamos olhar no mundo concreto? Não, aí se não fosse aquela angústia, eu não teria feito. Eu falei, me dá mais elementos. Só a angústia sozinha deu conta? Então, sim, para o ambiente de trabalho é importante que ele receba ajuda, apoio, que a gente chama dos recursos, para com que ele dê conta de ser um jovem, tanto ter saúde mental. Um nível de pressão, ansiedade é esperada na véspera de provas, mas às vezes é ela que justamente tira do jovem a chance de passar, porque ele sabia. Mas quando ele estava tão acostumado a essa falta de ar, às vezes, para alguns o sintoma é esse, para outros é sudorese, ele não vai conseguir. E não é falta de conhecimento, não é porque ele é burro, como se apresenta, como a família julga. Célia, muito obrigada por trazer esse assunto que é tão corriqueiro, né, e que prejudica tanto. Acho que a gente precisa ter um senso crítico para fazer uma autoavaliação do que a gente está impondo para esses jovens. Sim. Dentro do ambiente familiar, né? Também, muito importante. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa, tudo muito lindo aqui, gostei das cores, gostei dessa energia, obrigado mesmo, e sucesso, tá? Desejo o melhor para vocês, obrigado mesmo. Para nós. Intervalo, a gente volta já.